Gente, há muito tempo eu li que existe um teorema que não é possível formar números com mais de duas dimensões sem que a gente perca algumas das propriedades dos números, né? E eu já vi em vários comentários aqui gente perguntando como é o nome do teorema, que gostariam de saber como é que foi feita essa demonstração, né? Então, olha, eu fiz desse jeito, né? Vamos ver o seguinte. Nós vamos imaginar que a gente está tentando definir um conjunto de números complexos, mas de três dimensões. Parece que é algo fácil, né? Algo natural, porque se existe número complexo de duas dimensões, por que não existiriam números complexos de três dimensões, né? A gente vai ver então que, impondo certas condições, esse conjunto não existe. Se a gente não impuser essas condições, até dá para criar números hipercomplexos assim, né, de três dimensões. Mas sempre faltará uma propriedade. Eu mesmo conheço um conjunto de números complexos de três dimensões, mas ele nem sempre tem o elemento inverso. Então, quer dizer, já perdeu uma propriedade, né? Nós vamos chamar esse conjunto aí de J, mas a gente vai impor que J seja um corpo. E o que é um corpo em matemática? Bom, o que é um corpo? Um corpo é um conjunto que tem definidas as operações de adição e multiplicação. E essas operações, né, têm algumas propriedades que a gente costuma resumir em anique-danique, né, que são as abreviaturas de associativa, elemento neutro, elemento oposto, ou inverso, né, no caso de ser diferente de zero, comutativa e distributiva de uma em relação à outra. Como exemplo de corpos, a gente tem os racionais, os reais, os complexos, que têm todas essas propriedades aí nas operações lá definidas, né? Também a gente vai exigir que o nosso J aí seja do tipo A mais BI mais CJ, de tal modo que A, B e C pertençam aos reais. Também vai exigir que I ao quadrado, esse I é aquele I dos complexos, né? I ao quadrado seja igual a menos 1. A operação de adição e de multiplicação por um número real vão ser parecidas com a adição e multiplicação por um escalar para os vetores em R3, tá? Vetores em três dimensões. Então, com isso, a gente vai querer que os números complexos estejam contidos, né, no nosso conjunto J. Para o nosso objetivo aqui, da nossa demonstração, a gente vai precisar de alguns lemas. São teoremas muito fortes, tá? Então, o primeiro é o lema das raízes. Em qualquer corpo K, pode ser os racionais, os reais, os complexos, os inteiros módulo P, etc., o número de raízes de um polinômio sobre esse corpo é menor ou igual ao grau desse polinômio. Tá? Esse é o lema das raízes. Continuando os lemas. Vamos ver agora o lema do zero. Em qualquer corpo K, seja ele racional, irracional, ou melhor, racional, real, complexo, se A vezes B é igual a zero, então ou A é zero, ou B é zero, ou ambos são zero, tá? Depois a gente tem o lema da fatoração.
Qualquer polinômio sobre um corpo K pode ser fatorado de maneira única por polinômios irredutíveis a menos da ordem ou da multiplicação por uma constante K. Tá? É muito importante isso que diz que é de maneira única. Tá? Agora vamos ao lema dos irredutíveis. No conjunto dos complexos, os polinômios irredutíveis são todos de primeiro grau. Isso é equivalente àquilo de dizer que qualquer polinômio complexo tem pelo menos uma raiz. Tá? No conjunto dos números reais, os polinômios sobre os números reais, os polinômios irredutíveis são de grau 1 ou de grau 2, tá? Vamos ao lema da dependência. Em R3, se tivermos 4 vetores, B1, V2, V3 e V4, distintos 2 a 2, quer dizer, são 4 vetores mesmo, né? Nenhum coincide com o outro, tá? Então, existem A, B, C e D nos reais, tal que AV1 mais BV2 mais CV3 mais DV4 é igual a zero, tá? Com o A, ou B, ou C, ou D diferente de zero. Então, agora a gente vai começar a montar o nosso conjunto G como se fosse um corpo, tá? Então, vamos ver como é que é a adição. A adição é aquilo que a gente espera mesmo. A mais BI mais CJ mais D mais EI mais FJ é A mais D mais B mais E, I mais C mais FJ. Tá? É como se fossem vetores mesmo, né? E a multiplicação por um número real também é como se fosse vetor. Então, lambda sendo real, lambda vezes A mais BI mais CJ é lambda A mais lambda BI mais lambda CJ. E a multiplicação? Nós precisaríamos definir o quanto dá I vezes J e J ao quadrado. Então, vamos supor que a gente quer definir J ao quadrado e a gente diz que J ao quadrado é um certo K. E esse K é um número complexo. Se o K é igual a zero, então, pelo lema do zero, ou J é igual a zero, e se J é igual a zero, a gente não teria número complexo de 3 dimensões, né? Porque a terceira dimensão seria nula, né? Então, logo de cara, a gente pode dizer que o K é diferente de zero. Agora, vamos supor que, sendo K diferente de zero, a gente teria o seguinte: J ao quadrado menos K seria zero. Então, quer dizer que a equação x ao quadrado menos k igual a zero teria no mínimo 3 raízes, que seriam mais ou menos raiz de k, que sempre existe, né, nos números complexos, e j também seria uma raiz dessa equação. Mas, pelo lema das raízes, isso seria um absurdo, pois só poderia ter 2 raízes essa equação, né? Porque ela é do segundo grau. Isso implica que j ao quadrado não pode ser um número complexo. Se j ao quadrado não pode ser um número complexo, então nós vamos tentar o seguinte: j ao quadrado é igual a alfa, e esse alfa pertence a G, mas alfa não é um número complexo, né? Como o alfa não é um número complexo, então ele não é nem o 1 nem o 0, tá? Então vamos pegar um conjunto A que seja formado pelos seguintes elementos: alfa,
alfa ao quadrado, alfa ao cubo, alfa à quarta. Nós temos que provar que esse conjunto A tem 4 elementos. Quer dizer, o alfa é diferente do alfa ao quadrado, o alfa ao quadrado diferente do alfa ao cubo diferente do alfa à quarta, e todas as combinações possíveis aí são diferentes, né? Então, vamos supor que alfa elevado a n é igual a alfa elevado a n. Claro que o n é diferente de n, né? E sem perder a generalidade, aí vamos supor que m é menor do que n. Então, alfa seria a raiz da equação x elevado a n menos x elevado a m igual a zero, né? Então, essa equação, conforme os valores de n e m, ela poderia resultar no seguinte: ou x igual a zero, ou x igual a 1, seria complexo, não vale, né? Ou x igual a zero, ou x igual a 1, ou x igual a menos 1, seriam números complexos. Como alfa não é complexo, isso não vale, não pode ser. Ou x igual a zero, ou x igual a 1, ou x igual a menos 1, mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2. Todos esses são números complexos, então também não pode ser, porque alfa é considerado não complexo. Então a gente tem 3 absurdos aí, porque o alfa seria um número complexo, né? Então, esse conjunto A tem 4 elementos que vamos considerar como vetores. Bom, considerando esses 4 elementos de A, alfa, alfa quadrado, alfa ao cubo, alfa quarta, como sendo vetores, então, pelo lema da dependência, nós teremos que esses 4 vetores aí são linearmente dependentes, né? Isso significa que existem constantes A, B, C e D, todas reais, mas nem todas nulas, de modo que A alfa quarta mais B alfa ao cubo mais C alfa ao quadrado mais D alfa é igual a zero. Bom, pelo menos 2 dessas constantes reais devem ser diferentes de zero, né? Já que o alfa é diferente de zero. Então, nós vamos admitir, que é o caso mais geral aí, que o A seja diferente de zero, tá? E isso significa que alfa é a raiz da equação P de x igual a ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx é igual a zero. Mas essa equação tem todos os coeficientes dela, né, reais, né, que também são complexos, né? Então, pelo lema da fatoração e pelo lema dos irredutíveis, nós temos o seguinte, que P de x é igual a ax, x menos gama 1, x menos gama 2, x menos gama 3. Essa fatoração é única e os gama i são todos números complexos, né? Porque são as raízes de uma equação, que é o P de x lá, todas com coeficientes reais. Então, gama 1, gama 2, gama 3 e o zero são todos números complexos. Então, o P de alfa é igual a zero significa que A alfa, alfa menos gama 1, alfa menos gama 2, alfa menos gama 3 é igual a zero. Pelo lema do zero, ou alfa é igual a zero, ou alfa é igual a gama 1, ou alfa é igual a gama 2, ou alfa é igual a gama 3. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o zero e o gama 1, gama 2 e gama 3 são todos complexos. E a gente já impôs que o alfa não pode ser complexo, né? Então nós temos o seguinte:
Nós temos o seguinte, resumindo, a gente tinha que definir j ao quadrado. Nós vimos que j ao quadrado não podia ser um número complexo, né? E vimos também que o j ao quadrado não poderia ser um número de G e que não fosse complexo. Portanto, a gente não consegue definir j ao quadrado no conjunto que a gente quer formar aí, que é o G. Então, números complexos de 3 dimensões que sejam um corpo e que englobam os complexos não podem existir, tá? Então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.